Fala galera, tudo certo? Prazer, meu nome é Giuseppe, eu sou da área da educação física e eu trabalho com a teoria da movimentação natural. O que é a movimentação natural? O que prega essa teoria? Essa teoria prega que a gente não precisa de nada além do nosso próprio corpo em movimento para nos mantermos saudáveis, para entregar todas as necessidades que o nosso corpo tem naturalmente. Ela prega que a gente faça isso, como eu já disse, apenas com o nosso corpo, ou seja, que a gente não precise de nenhum recurso externo a nós para buscar essa qualidade de vida, essa saúde que a gente precisa ter para chegar numa idade avançada com qualidade de vida. E por que isso é importante? Porque dessa forma a gente conquista uma autonomia que hoje em dia não é vivida pela maioria das pessoas. Por quê? Quando alguém se machuca, quando alguém sente uma dor, a gente sempre vai no médico, ele receita um remédio, repouso, alguma fisioterapia, algum método mirabolante, e aí toda vez que a gente sentir alguma coisinha, a gente vai desesperar e vai atrás de algum recurso externo, como eu disse. A movimentação natural mostra que a gente não precisa fazer isso, mostra que a gente é autônomo o suficiente para se autogerir dentro desse processo que a gente está vivendo. Ou seja, se eu estou vivendo um processo de dor lombar, por exemplo, é muito mais eficiente que eu inclua no meu dia a dia, como estilo de vida, como rotina, uma sequência de movimentos simples, onde eu posso fazer num espaço como esse aqui que eu estou, sem muito requisito, né, para que se faça. Essa é uma prioridade, né, que a prática seja democrática, ou seja, que seja para todos. Para ser para todos, só precisa do seu corpo e chão. E isso é fácil da gente encontrar, certo? Então, galera, a ideia é fazer vocês entenderem aqui como a gente pode fazer isso, certo? Por quê? Porque para que no dia a dia de vocês possam inserir essas ferramentas e possam se sentir mais livres e autônomos para trazer tudo que seu corpo tem pedido. Ou seja, você tem se sentido travado em determinada região, você entender o que seu corpo está te pedindo, você entender o que ele precisa, sem você precisar necessariamente ir lá e gastar uma fortuna com remédio, massagem e etc. Certo? E isso tem mais um outro ponto, que a gente vai contra a cultura de mercado. Para a cultura de mercado, é muito importante que a gente se mantenha escravizados dentro do nosso próprio corpo, porque a gente vai continuar consumindo os métodos deles, os remédios deles, os procedimentos mirabolantes deles, certo? E dessa forma a gente vai ficar sempre consumindo, sem que ninguém te diga que a única coisa que previne lesão, previne dor, que vai fazer a gente viver bem, é uma rotina ativa, é manter um corpo ativo, é fazer as funções básicas do corpo, ou seja, agachar, sentar e levantar do chão com facilidade, se pendurar, arremessar, rolar. Então, existem várias formas da gente trazer essa saúde aí para o nosso corpo, sendo funcional e sendo eficiente, certo? Então é por isso que eu quero passar 3 ferramentinhas simples aí. Então, galera, sem mais delongas, a gente vai conhecer as ferramentas. Então, algumas das ferramentas
simples, básicas, que a gente pode começar a inserir no nosso dia a dia para entregar a saúde para o nosso corpo, para não estar no nosso dia a dia, coisa quarentena, mais travado que a gente já estava, certo? Primeiro movimento, a gente vai aprender a mexer bastante a nossa coluna, certo? Porque mexer a nossa coluna é basicamente uma estrutura de movimento. Então, ela precisa ser maleável. Se eu fico muito tempo parado, muito tempo sentado, ela vai ficando rígida, vai ficando rígida, vai ficando rígida, vai ficando rígida. Cada vez mais rígida, ela vai me deixando menos funcional. Ou seja, eu vou ter menos movimento para fazer, menos possibilidades de movimento para fazer. E com isso, podem surgir episódios de dores e eventualmente alguma lesão. Isso por falta de movimento. Não é que a gente precise necessariamente fortalecer. Preciso fortalecer minha lombar porque eu estou com dor. Muito pelo contrário, a maioria das vezes a gente precisa dar movimento. Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer é o movimento da ondinha, certo? Vou ficar de lado para vocês, mas vocês imaginam que tem uma parede aqui na minha frente e eu vou direcionar essas regiões do meu corpo que eu vou falar para vocês até a parede. Então, eu vou começar testa, queixo, peito, quadril, joelho. E eu fecho o ombro aqui agora para voltar abrindo o peito lá na frente. 2, 3. Aqui a gente já consegue sentir o corpo dando uma estraladinha, dando uma soltada. Então, cabeça, queixo, peito, quadril, joelho, fecha e vem abrindo de novo, certo? Vocês podem fazer esse movimento quantas vezes vocês quiserem, quanto tempo vocês quiserem. É um ótimo movimento para começar o dia, acordou, manda aquela ondinha, dá aquela soltada na coluna. No intervalo das suas obrigações, então se você, por exemplo, estiver fazendo um home office bastante tempo sentado já, levanta, fica uns 5 minutinhos aí se movimentando, dá uma soltada, sacode um pouquinho e antes de dormir também, porque a gente já está travado do dia a dia, do dia que se passou, e aí a gente consegue dar uma soltada para dormir um pouco melhor, certo? Agora, galera, vou propor um desafio para vocês. É um desafio onde a gente vai ficar basicamente o tempo todo próximo do chão. Por que próximo do chão? A gente, depois do advento da cadeira, a gente perdeu a nossa capacidade, vai perdendo, né? Conforme o tempo vai passando, a nossa capacidade de ficar próximo do chão. Por que isso é ruim? Porque ficar próximo do chão estimula meu quadril, meu joelho, meus tornozelos, a uma amplitude maior do que ao que a gente está acostumado. Essa amplitude maior prepara essas minhas articulações para uma demanda maior do que a gente está acostumado no dia a dia. Se eu estou preparado para uma demanda grande, que é uma demanda de muita flexão de joelho, muita flexão de quadril, meu tornozelo dobrar bastante, essas estruturas vão se manter saudáveis por mais tempo. Por quê? Porque elas estão sendo usadas e o corpo entende que ele precisa manter as capacidades e as habilidades que essas estruturas participam, certo? Então, além disso, a gente vai precisar fazer isso sustentando o peso do nosso corpo nas nossas mãos. Por isso vão ser 2 movimentos e eu já explico um pouco mais. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um movimento de transição de 4 apoios. Então eu vou estar em 4 apoios com a barriga para baixo e eu vou fazer a transição de barriga para cima. Quem é iniciante, está sedentário faz um tempo, pode fazer 100 transições. Quem tem alguma condição física boa, já treinou ou treina, pode fazer umas 150, certo? E o que eu vou propor para vocês? A cada quebra, cada vez que vocês pararem para descansar um pouco, vocês vão ter que ficar aqui na posição de cócoras, certo? Agachadinho, sentado lá no calcanhar. Putz, Giuseppe, não consigo ficar nessa posição. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um calço. Pode ser aqui um chinelo
e eu vou colocar esse calço aqui no meu calcanhar. Se eu conseguir colocar no meu calcanhar, eu consigo elevar um pouco o meu tornozelo para sentar em cima do calcanhar, porque eu quero que o apoio de vocês fique sobre o calcanhar, não sobre o antepé, a parte da frente do pé, certo? E aí vocês vão descansar nessa posição, mexendo o quadril, vai dando aquela soltada, fica um pouco na posição, dá uma quicadinha, certo? Para estimular o joelho de vocês, certo? Por que o nosso joelho dói? Porque a gente não usa ele a mais que 90 graus. Então, a gente precisa dar estímulo para ele se manter saudável. Então, a gente vai fazer 100 ou 150 repetições desse movimento. Aqui, a transição, barriga para cima, barriga para baixo, se empurrando bem. Aqui, ó, eu não quero ver ninguém aqui, eu quero que vocês se empurrem contra o chão. Aqui também, certo? Nada aqui, aqui. Por que a gente precisa aguentar sustentar nosso peso do corpo com as próprias mãos? Basicamente, a gente precisa aprender a sustentar nosso peso do próprio corpo em diversas posições diferentes. E como eu falei, próximo do chão é uma capacidade que a gente está perdendo muito. Próximo do chão, a gente ainda tem, por conta da gravidade, lógico, a gente ainda vai acabar gastando mais energia, a gente vai sentir o nosso corpo mais pesado, fazendo com que a nossa capacidade cardiorrespiratória seja ainda mais trabalhada, certo? Então, esse é o meu desafio para vocês, 100 ou 150 transições de 4 apoios, barriga para cima para barriga para baixo e vice-versa, descansando quando forem descansar no cócoras, certo? Então, galera, espero que vocês possam aproveitar e entender aí como a gente pode fazer para trazer saúde, manter nosso corpo vivo e ativo de uma forma natural, democrática e simples, certo? A gente não precisa ficar refém dos métodos que o mercado vende pra gente. A gente precisa recuperar a nossa autonomia e virar protagonista para nos autogerirmos nos processos que a gente estiver vivendo. No caso, a gente está vivendo um processo muito complicado, tanto psicológico quanto fisicamente, certo? Espero poder contribuir aí para a quarentena de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, meu Instagram é @giuseppe.mcr e todos os dias às 10 horas da manhã eu estou fazendo lives onde eu passo um pouco de mobilidade e no final um exercício aeróbio um pouco mais intenso aí pra gente dar aquela trabalhada na imunidade. Fechou? Tenha um ótimo dia. Beijão.